Você está ouvindo Consultório de Bolso, um podcast sobre medicina de família e comunidade. Reflexões, evidências e prática, direto para a sua rotina. Porque cuidar de pessoas é muito mais do que tratar doenças. Eu sou a Bel. E eu, o Chico. E esse é o podcast Consultório de Bolso, seu companheiro de jornada na atenção primária. Hoje, nossa conversa é sobre... Entre regras e sabedoria, o valor do julgamento clínico. Sabe aquela situação, né? Que a gente vive tanto na rotina da APS, a gente tem lá um protocolo, uma diretriz clara, mas alguma coisa na história daquele paciente específico, ou, sei lá, na nossa percepção ali na hora, acende um alerta. Sim. Sugere para ter cautela, talvez seguir um caminho um pouquinho diferente. Exato. E aí fica a pergunta, onde que termina a regra e onde começa o que a gente pode chamar de sabedoria clínica, né? Essa sensibilidade. Olha, essa tensão aí é um clássico, não é de hoje mesmo. E por isso a gente vai revisitar um texto que já colocava o dedo nessa ferida lá em 1994. 94. Faz tempo. Qual texto é? É um editorial chamado The Place of Judgment in Medicine. Seria algo como o lugar do julgamento na medicina. Foi escrito por James McCormack. Saiu no British Journal of General Practice. James McCormack. E quem ele era? Só pra gente situar. Então, ele era um médico de família e comunidade irlandês e era conhecido por ser, assim, bastante cético, sabe? Meio provocador. Ah, interessante. E ele já naquela época, veja bem, questionava essa tendência forte de querer transformar a prática médica quase num manual de instruções, num livro de regras, como ele mesmo dizia. Deixando de lado o julgamento clínico. Exatamente. Deixando de lado o valor que é insubstituível do julgamento clínico para cada caso, para cada pessoa. E por que trazer essa discussão agora, quase 30 anos depois? Qual a relevância pra gente hoje na atenção primária? Olha, total relevância, porque na APS isso é literalmente o nosso pão de cada dia, né? A gente lida com a vida real, com pessoas, com seus contextos, que são super complexos. Não é só a doença isolada, né? Ou só seguir um fluxograma. De jeito nenhum. Então, entender onde entra o julgamento clínico é vital para a gente não cair naquela armadilha do excesso. Sabe? Excesso de exames, de diagnósticos. Isso, excesso de exames, diagnósticos, tratamentos, coisas que o próprio McCormack já alertava lá atrás. Entendi. E qual era o argumento central dele, então? O ponto principal era que a medicina que se baseia só em achados de grandes estudos de populações, ela tem limites. Faz sentido. Por mais robusta que seja a evidência, né? Cada pessoa que está ali na nossa frente é única. O desfecho para ela, individualmente, nunca vai ser 100% previsível só pela estatística. Pois é, a estatística ajuda, mas não define tudo. Exato. E tem uma frase dele que eu acho bem marcante. Ele dizia, sabedoria e julgamento são bons amigos. Tipo, eles agregam valor àquilo que é imponderável, sabe? O imponderável, aquilo que a gente não consegue medir fácil nos estudos. Isso, é aquela intuição clínica que vem com a experiência, né? Aquela sensação de que algo não está encaixando bem. Mesmo que os exames estejam normais, por exemplo. Exatamente, ou o contrário também, né? E ele era um crítico ferrenho daquela busca pela segurança a todo custo. Ah, essa busca às vezes complica. Complica, porque muitas vezes leva a uma cascata de investigações e isso pode gerar o quê? Falsos positivos, ansiedade para o paciente. E a tal da medicalização desnecessária, né? Com certeza. Pensa naqueles casos de pressão arterial que fica ali no limite. E pela pressão do protocolo, rapidinho vira uma hipertensão para tratar. Nossa, super comum isso. Mas tá, pensando na prática, lá na UBS, na visita, na correria do dia a dia, como que isso se traduz? Quer dizer que a gente ignora as diretrizes? Não, de forma alguma. As diretrizes são apoios fundamentais, claro. A questão é a gente não abdicar da nossa capacidade de pensar criticamente sobre cada caso. É usar a diretriz mais com senso crítico. Isso, é ter a coragem de se perguntar. Essa diretriz aqui,
que talvez foi desenhada para um perfil muito específico lá do ensaio clínico. Ela realmente se aplica do mesmo jeito para Dona Maria, de 80 anos, que toma um monte de remédio, tem uma rede de apoio frágil, várias comorbidades. Ou se a gente precisa adaptar, ponderar. Exatamente, ponderar. O McCormick defendia um ceticismo saudável, sabe? Inclusive em relação ao que vinha de cima, dos superiores, dos professores, dos especialistas. O que implica também uma coisa que às vezes é difícil pra gente, né? Aceitar um certo grau de incerteza. E de risco também, são inerentes à prática médica, não tem jeito. Verdade. O julgamento clínico não é sobre ter certeza absoluta, né? Ninguém tem bola de cristal. É sobre tomar a melhor decisão possível. Para aquela pessoa. Isso. Para aquela pessoa, naquelas circunstâncias específicas, sabendo que não tem garantia total. É um exercício constante de ponderação. E como que a gente cultiva essa sabedoria, essa capacidade de julgar? Não nasce pronto, né? De jeito nenhum. Acho que passa muito por discutir caso com um colega, sabe? Por refletir sobre a própria prática. Olhar o que deu certo e o que não deu também. Exatamente. E por manter a curiosidade, né? Continuar aprendendo sempre, buscando. É um processo contínuo. Faz todo sentido. Esse artigo do McCormick, mesmo sendo lá de 94, parece super atual, né? Totalmente. A tecnologia avança, as diretrizes se atualizam, mas a essência do cuidado centrado na pessoa, que pondera a ciência com a arte do encontro clínico, isso permanece fundamental. Então, para a gente amarrar aqui essa nossa análise do McCormick, mesmo na era da medicina baseada em evidências, o tal do julgamento clínico, essa sabedoria prática que a gente constrói na experiência e na relação com o paciente. Pô, continua essencial. E talvez, olha só, talvez seja até mais importante do que nunca para a gente conseguir navegar a complexidade da APS. É como se fosse a bússola, né? Que ajuda a gente a usar o mapa da ciência no território real da vida das pessoas. Perfeito. É isso aí. E fica então a provocação para quem está nos ouvindo. Na correria da rotina, será que a gente está conseguindo mesmo dar espaço, valorizar e confiar no nosso próprio julgamento clínico? Ou será que a pressão por cumprir meta, por seguir protocolo, às vezes acaba engessando a gente mais do que deveria? Como que a gente pode ativamente cultivar e proteger essa dimensão tão crucial do nosso trabalho? Fica aí para pensar. Esse foi mais um encontro aqui no Consultório de Bolso. Continue com a gente nessa jornada de aprendizado, cuidando de quem cuida. Siga nosso Instagram, @consultório de bolso. Até a próxima!